Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, trazer as mais novas atualizações da rapaziada que vai competir no Arnold Classic Ohio, categoria Classic. Bom, primeiramente a gente sabe que já vai ser um lineup muito forte. Aqui a gente tá falando do Wesley Vissers, já foi top 7 do Mr. Olympia, e a última vez que competiu no Mr. Olympia, se eu não me engano, ficou em 8º. Estamos falando do Mike Summerfield, que já foi 2 vezes vice-campeão do Mr. Olympia. Estamos falando aqui do Matheus Menegatti, que atualmente é o top 6 do Mr. Olympia, top 7, desculpa, top 6 é o colombiano, né, o Diego Classic lá. Temos aqui o Gabriel Zancanelli, que já foi 12º lugar. Além disso, temos o Kim Angel, que já foi 12º lugar também. Então vai ser um lineup muito forte. Tudo bem que a gente não tá falando dos top 5 atletas da Classic Physique competindo aqui. Não temos o Ramon, não temos o Rough Diesel, não temos o Josema e não temos o Neil Darvin. Então isso, na minha opinião, já coloca o Mike Summerfield com a obrigação de vir muito competitivo, e o favoritismo tá muito a favor dele. Mas tudo pode acontecer, porque afinal de contas, show de fisiculturismo não se julga pelo Instagram, se julga no dia, no palco. Mas, primeiro cara que eu quero comentar com vocês aqui é o Sam Sulek. Teremos a estreia dele na categoria profissional. Ele é um cara que tem muito hype, atrai muitas pessoas no jeito simples dele de fazer os vídeos, a forma mais, amadora que ele grava o conteúdo, e ele sozinho ali, sem alguém gravando ele, mas ele tem um carisma muito grande, e realmente isso fez com que ele conseguisse atrair muitos e muitos seguidores. Hoje, ele, sem sombra de dúvidas, é o segundo ali atleta. A gente pode dizer até nem considerando atleta, porque eu ia falar que ele é o segundo fisiculturismo com mais mídia e tudo mais. Mas hoje, se a gente for considerar fisiculturista em atividade, ou que estava em atividade há pouco tempo, mas que ainda está ativo no cenário, a gente pode dizer que o Sam Sulek é o segundo cara com mais mídia, com mais hype, só atrás do Sebum, e até ele em YouTube, algumas coisas assim, podendo até superar o Sebum. E a gente tem que tirar dessa conta o Arnold Schwarzenegger, que com certeza é o cara mais conhecido, só que ele não está ativo no fisiculturismo. Ele tem os shows, ele aparece e tudo mais, mas você não vê ele hoje como uma figura principalmente do fisiculturismo. Você vê ele muito mais como um cara que é o embaixador do fisiculturismo, mas que é um empresário, que é um ator. Então ele está em outras frontes além do fisiculturismo, que acaba dividindo o tempo dele, enquanto que o Sam Sulek e o Sebum é muito voltado para o fisiculturismo. Então o Sam Sulek, ele tem muito do hype, e na minha opinião, eu acho que esse hype vai fazer com que ele seja colocado aqui numa batalha dentro de um top 5, e embora pelas atualizações de shape que eu tô vendo aqui, ele tem um shape que é excelente, mas eu acho que ele ainda não tá num ponto de maturação para poder estar dentro de um top 5 de um show de altíssimo nível, como vai ser esse do Arnold Classic Ohio. Só que eu acho, por causa da expectativa que está sendo colocada sobre ele, ele vai estar dentro desse lineup, dentro desse top 5, embora olhando por isso daqui, tá? Eu tô sendo aqui às vezes até precipitado, mas olhando pelas atualizações de shape, eu acho que ainda falta para ele um volume como todo, principalmente nas pernas, para ele poder estar disputando nos grandes shows de top nível aí. Então, no Arnold Classic Ohio, no New York Pro, no Praga Pro, esses shows eu acho que ainda falta um pouco para ele poder estar entrando no lineup, no top 5 aí desses shows. Mas eu acho que ele, por causa do hype, vai estar, querendo ou não, dentro desse lineup aí no top 5. Aí a gente vai falar aqui de um cara, eu vou falar rapidamente dele porque eu acho a linha desse cara muito boa. Eu acho que é um cara que tem muito potencial, ele tem uma cintura que é controlada, bem fina. O shape dele lembra até um pouco o Dexter Jackson, né? Porque ele tem uma largura ali do tronco que é um pouco mais alongada, então a gente vê que o tronco dele acaba sendo bem esticado. Isso acaba às vezes desfavorecendo ele em algumas poses, principalmente ali posando de frente, mas eu acho que ele tem uma linha muito boa, cintura controlada. É um cara que, quando ele colocar mais volume, eu acho que ele é um cara que vai estar ali podendo brigar para entrar no top 10 do Mr. Olympia na categoria Classic, que é o Cano Fit. Mas eu acho que ainda falta para ele aquilo que eu falei do Samson Dauda, um pouco de volume, mas é um cara que vai ser legal da gente acompanhar, porque ele tem uma linha que realmente é muito boa. Ele tem uma largura de cintura escapular, largura de ombro a ombro, que é muito imponente, então isso é bem legal. Além de vocês verem que a dorsal sai muito, porque ele tem inserção lá embaixo, então isso também favorece muito para tudo que é julgado na categoria Classic.
Bom, aí agora falando dos caras que eu acho que vão estar dentro desse top 5, meio que garantido, a não ser que eles errem muito na finalização. Primeiro cara que eu quero comentar falando com vocês aqui é o King Angel, o amante dos filtros. É um cara que eu sou muito fã do shape dele, mas não dá pra julgar, não dá pra negar que aqui no Instagram dele realmente ele pesa nos filtros. Não tem uma foto de atualização de shape dele que não tem um filtro pra dar uma valorizada no condicionamento e tudo mais. E embora... Desculpa. Embora o shape dele realmente seja um shape muito estético, seja um shape com muito estriamento, ele é muito condicionado, como ele usa muito filtro nas postagens, isso acaba dando mais evidência ainda para a questão do condicionamento, mas eu acho que é um cara que ele vai estar dentro desse top 5, ele já é 12º lugar ali do Mr. Olympia, ele tem uma largura de cintura escapular que é muito imponente. O que é a grande dificuldade dele, na minha opinião, é as costas, que falta ainda um pouco mais de detalhe e volume, e também a largura da cintura pélvica, que é uma largura de cintura pélvica muito grande, o que acaba desfavorecendo um pouco a linha do físico dele. Mas eu acho que ele conseguindo melhorar ali a largura da cintura escapular, isso vai aos poucos dando a impressão que a cintura não é tão larga assim e vai favorecendo o shape dele, ainda mais se ele conseguir colocar mais volume no arredondamento da perna dele, porque uma coisa que é favorável, deixa eu pegar aqui ele posando de frente, ó, aqui dá pra gente ver. Se vocês forem reparar, a inserção do vasto lateral dele começa lá em cima, então isso faz com que ele tenha um arredondamento da perna que é muito imponente, o que favorece muito o shape dele. Se ele conseguir colocar um pouco mais de volume nessa perna, para a perna ficar ainda mais abaloada, isso vai dando cada vez mais a impressão que a cintura não é tão larga assim, e são pequenos detalhes que ele vai ter que ir ajustando aí para ele poder entrar ali dentro de um top 6, um top 7 do Mr. Olympia, mas hoje eu acho que ele vai estar disputando ali o top 5, mas eu acho difícil ser um cara que vai brigar pelo título. E aqui o Wesley Vissers, famoso Cepacol. A gente tem que lembrar que o cara no Arnold ele se transforma. No Arnold ele apresentou os melhores shapes da vida dele, como por exemplo esse shape aqui, que sem sombra de dúvidas é o melhor shape dele. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o Wesley Vissers e vocês gostaram muito, falando que o Wesley Vissers, se ele tivesse a perna mais arredondada, tivesse uma perna mais cheia, ele seria um cara que seria um franco favorito para poder ganhar o título do Mr. Olympia na categoria Classic. E eu vi que vocês gostaram muito desse conteúdo e eu vi alguns comentários falando que, pô, ele é um cara que não é tão consistente assim. Se for ver a apresentação no Mr. Olympia, o último que ele participou de 2024, ele acabou decepcionando no condicionamento e eu fui puxar o vídeo pra dar uma olhada e realmente, vocês têm razão. Mas, eu não sei o que acontece. Em shows que ele tem um tempo menor de carb up, que é o caso do Arnold, que só tem um dia de carb up, ele consegue vir melhor. Ele é aquele cara que um dia é melhor, 2 dias estraga em muitas situações. Então eu acho que como a dinâmica do Arnold é diferente da dinâmica do Mr. Olympia, a chance dele acertar é muito maior, então a chance dele apresentar um shape mais condicionado eu acho que é muito grande, e se ele vier com esse shape aqui, ou minimamente parecido com isso, só que lógico, melhorando as pernas, que é o principal defeito desse shape, eu acho que é um cara que ele vai com certeza estar brigando pelo título, mas é praticamente garantido que ele fica ali num top 3, se ele apresentar um shape minimamente parecido com esse shape aqui, eu acho que ele garante um top 3, se ele conseguir apresentar mais volume, principalmente nas pernas, que é o principal ponto fraco dele, aí eu acho que a gente tá falando de um cara aqui que é material para poder brigar pelo título. Bom, e aí, um cara que é uma grande aposta aqui, minha e de vocês, porque eu também fiz alguns vídeos, perdão que eu tô dando socos no microfone aqui. E uma aposta de vocês também, porque eu fiz alguns vídeos de react, vídeo de avaliação de shape, vídeo mostrando a opinião do Pacholok e tudo mais, e vocês têm curtido muito esses vídeos em relação ao Gabriel Zancanelli. Eu acho que o Zanca, ele tá vindo muito bem para esse show, eu acho que esse show pode ser um ponto de inflexão para mudar a carreira do Gabriel Zancanelli. Mesmo que ele não ganhe, que eu acho que, pensando de forma lógica, é o mais possível, considerando os adversários dele, não é por falta de mérito do Zanca, mas por falta de, a dificuldade dos adversários que ele vai estar enfrentando, eu acho que se ele se colocar ali no top 3 nesse show, que vai ser um show de altíssimo nível, a perspectiva dos árbitros do Mr. Olympia em relação a ele vai mudar, e ele vai ser um cara que vai ser visto com muita atenção no Mr. Olympia, se ele conseguir acertar, porque também tem um problema que ele não acerta no Mr. Olympia na finalização dele desde 2021, sempre acontece alguma complicação, infelizmente, então tem esse azar. Se ele conseguir acertar na finalização e ele for bem nesse show, eu acho que isso vai ser uma virada de chave pro Zanca se colocar definitivo dentro do top 10 do Mr. Olympia, porque na minha opinião ele tem shape com certeza para isso, e aos poucos ir galgando cada vez mais degrau para subir a colocação.
Eu acho que esse off-season que ele fez foi muito proveitoso, dá pra ver nitidamente que ele conseguiu aumentar muito a largura da dorsal dele aqui, dá pra ver que a dorsal tá saindo muito mais, dá a impressão que ele conseguiu dar uma reduzida aqui na cintura dele, não sei se é a questão das poses ou se ele conseguiu utilizar algumas técnicas hoje, né, como o Manjaro, que ele ajuda a queimar a gordura visceral, fazendo com que a cintura afine um pouquinho mais, pode ser algo também que ele utilizou na preparação, e até mesmo as pernas, né, como a perna também tá com muito mais volume, dá a impressão que a cintura é menor, porque o Zanca, ele não tem uma cintura que é comparável com a do Ramon, que é comparável com a do Neil Darvin, então ele tem que fazer algumas técnicas, algumas macetes ali na pose para poder dar uma disfarçada nessa questão da largura da cintura dele, que é uma cintura que eu vou falar para vocês que, tipo assim, não é que o cara tem a cintura larga, mas é que se você comparar com esses dois caras que eu dei como exemplo aqui, fica realmente difícil pro cara poder se comparar. Só que ele conseguindo colocar mais largura na dorsal, ele conseguindo colocar mais largura na perna, são detalhes que vão dando a impressão que a cintura diminui. Então isso vai favorecer muito a estética, a linha dele, e é um shape que eu acho muito bonito, é um shape que eu acho muito estético. Então eu acho que o Zanca é um cara que, na minha opinião, se ele acertar na finalização, ele vai estar ali garantido dentro de um top 3, podendo brigar pelo top 2, porque eu acho muito difícil dele conseguir bater o Matheus Menegatti, que eu acho que é um cara que sim tem chances de conseguir bater no Mike Summerfield, que é o favorito ao título, por uma questão. O Matheus Menegatti é um cara que ele é muito novo de palco, então a evolução que ele tem é uma evolução que é muito mais agressiva em relação a um cara que já tem mais tempo de palco. É aquela velha frase, né? Quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Então, uma pessoa que tem 10 anos de palco, a evolução que ele vai ter em um ano, mesmo que ele faça tudo correto, vai ser muito menor em comparação com um cara que tem 4 anos de palco, porque esse cara ele vai ter muito mais bala na agulha para poder estar gastando. E o Matheus Menegatti, a gente pode observar que ele é um exemplo nítido nisso. A primeira participação dele no Mr. Olympia, o cara foi top 9, top 10, top 9, né? Na segunda já foi top 7. E eu acho que ele tá vindo num grau de evolução muito bom. Ele trocou o preparador dele, agora ele tá se preparando com o Marcelo Cruz. Eu acho que isso pode ser bom, principalmente na questão de condicionamento dele, porque o Cruz é um cara que preza muito por condição. Então eu acho que isso pode ser muito bom, mas também pode ser um tiro no escuro, porque é praticamente a primeira preparação que ele vai fazer com o Marcelo Cruz. E eu posso estar passando uma desinformação aqui, tá? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam aqui. Eu vi que ele fez a troca de treinador, mas eu não sei se o Pacholok continua fazendo o protocolo dele. Eu não sei se o Cruz assumiu tudo, tá fazendo treino, dieta e protocolo, ou se dieta e protocolo ainda é o Pacholok que faz, e o Marcelo Cruz é o cara de treino de sala. Não sei, tá? Por favor, me corrijam aí se vocês tiverem essa informação. Então, eu acho que vamos partir pelo cenário hipotético mais positivo aqui. Se tudo der certo e nessa primeira finalização com o Cruz assumindo tudo der certo, eu acho que o Matheus Menegatti é um cara que ele tem muitas chances de poder vencer esse Arnold Classic Ohio, e vai ser algo muito importante para a carreira dele. E por que eu acho que ele pode vencer? Porque o Mike é um cara que ele é meio que uma dúvida. Ele estava fazendo a preparação pro Mr. Olympia com a cabeça de poder competir com 96 quilos. Só que aí, do nada, os caras vieram com aquele papo de querer medir novamente o peso e a altura dos caras. Então ele teve que mudar nas últimas semanas ali o seu físico, o seu treino, o seu estímulo, sua dieta, para poder encaixar no shape de 93 quilos. Isso ainda foi o suficiente para garantir um segundo lugar no Mr. Olympia. Só que agora que o Mike tá fazendo uma preparação totalmente voltada para talvez competir com 93 quilos, porque não é garantido. Ele deu lá algumas declarações no Mr. Olympia mesmo, falando que ele queria bater os 96 quilos e tudo mais. Então acho que essa indecisão do Mike em relação a se ele vai competir com 93 ou 96, na minha opinião, é algo que pode fazer com que ele não vá nem para um lugar nem para outro, sabe? Aquela história, quando você não sabe para onde você tá indo, qualquer lugar é lucro. Eu acho errado, porque às vezes você tá indo na direção errada e você não vai conseguir se recuperar a tempo para poder acertar a direção. Então por isso eu acho que o Mike é um cara que, como ele tá nessa incógnita de se ele vai competir com 96 ou 93, se ele vai bater 1,75 ou 1,73 de altura, eu acho que isso pode ser um ponto favorável pro Matheus Menegatti conseguir bater ele. O Mike é um cara muito bom, é um cara muito completo, é um cara que tem a largura de cintura escapular, que é muito imponente. Talvez hoje seja o cara com a maior largura de cintura escapular, embora não tenha a largura da cintura pélvica menor do que outros atletas. Isso é algo que
ajuda muito ele, mas eu acho que o Matheus Menegatti é o cara que tem o shape que mais representa o que é a Classic Physique, partindo do pressuposto que a representação da Classic Physique é o Sebum. O shape hoje mais semelhante ao do Sebum, na minha opinião, é o do Matheus Menegatti. Então o Matheus Menegatti conseguindo trabalhar alguns detalhes, chegando o mais próximo possível do limite de peso dele, eu acho que ele é um cara que tem muito potencial aí para poder estar batendo o Mike Summerfield. E pelas últimas atualizações, eu acho que o Menegatti ele já tá muito mais seco, faltando 4 semanas em relação às últimas competições dele. Então eu acho que condicionamento não vai ser um problema, por isso que eu fico um pouco mais otimista aqui, ó, com base nas últimas atualizações dele. Dá pra ver que ele realmente tá bem seco. Olha como a perna tá... Quase sai. Olha como a pele tá fina aqui na perna, no quadríceps. Então eu acho que isso vai ser muito favorável aí para ele poder bater o Mike Summerfield. E lembrando, né, o Arnold é um show que normalmente vai priorizar a linha. Se fosse um show que a gente tá falando que o volume é mais importante, talvez eu colocasse o Mike como favorito. Mas o Arnold, ele tem um julgamento muito mais enviesado para olhar linha, para olhar estética. Por isso que eu acho que o Menegatti é um cara que pode se favorecer por causa dessa questão, desse viés da arbitragem, e pode ser o campeão desse show. Bom, o vídeo já ficou muito longo, quero agradecer demais se você assistiu esse vídeo até o final. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam aqui com as coisas que eu falei, se eu falei alguma asneira muito grande, me corrija aqui nos comentários que eu quero a opinião de todos vocês, beleza? Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like também para poder apoiar o nosso projeto. Falou e até o nosso próximo vídeo.